Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio. Eu sou a Tatiana Lima, do Tati Podcast, e hoje o episódio está mais do que especial. Hoje não vai ser só uma conversa, mas vai ser um testemunho de vida, e eu convido a você não perder esse episódio, porque eu tenho certeza que você vai ser muito edificado e já aproveita para compartilhar com mais pessoas, com os amigos, com os familiares. Lembra daquela pessoa lá que está precisando ouvir um testemunho de fé, de superação, então envia para ela. Aproveita para se inscrever no nosso canal, porque quando você se inscreve, você nos ajuda a alcançar mais vidas, porque o podcast não é só uma conversa, tem um propósito de alcançar pessoas e inspirar a vida. Então, vem com a gente, porque hoje está mais do que especial. De 3 meses de vida, hoje roda o mundo inteiro para contar o testemunho que o Senhor fez de cura, né? E de superação. E eu estou aqui com uma pessoa mais do que especial, Enides, né? Eunice, Eunides Eunice. Carneiro, nos dando essa honra, essa alegria de compartilhar conosco esse testemunho de cura, né? Não só de cura, mas de algo extraordinário que o Senhor fez e ainda está fazendo. E eu quero receber você com muita alegria, com muita honra. Dá um alô aí para as pessoas, Eunides. Estou muito feliz, para mim é uma alegria, né, poder participar deste momento de para compartilhar, né, algo grande que o Senhor me deu. E assim, não foi esse é um dos testemunhos, né? Mas são tantos testemunhos, tanta coisa que Deus fez na minha vida, que eu fico sempre lembrando do que Davi falou: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E não te esqueças de nada, de nenhum só dos seus benefícios. Então, estou muito feliz, Tati, de participar desse momento, desse podcast. Muito obrigada. A alegria e a honra é nossa, Eunice. Eunice, hoje nós vamos falar sobre um testemunho impactante, né? Do Sim. qual o médico lhe deu só 3 meses de vida. Dois, 2 meses de vida, olha aqui, gente. Eunice, quando o médico te deu apenas esses meses, o que passou pela sua mente naquele momento? Houve medo ou já existia fé na sua vida? Primeiro, quando o médico me deu este diagnóstico, que eu tinha apenas 2 meses de vida, eu simplesmente não acreditei, porque eu tinha ouvido Deus falar comigo que eu não iria morrer de câncer. E como foi isso? Como que Deus falou comigo? Deus falou comigo no dia que eu recebi o diagnóstico que eu estava com câncer. Naquele dia, eu fiquei assim, e agora? Eu tinha acabado de fazer um mestrado, eu tinha concluído o mestrado, e eu estava muito feliz, eu estava achando que eu estava muito bem profissionalmente, né? Pelo menos na minha carreira profissional. Eu estava bem, eu estava com muitas expectativas. E o médico me deu esse diagnóstico e agora, Senhor? E quando eu fiz essa pergunta, essa interrogação, eu estava aguardando o elevador para dali ir para um oncologista para ele já marcar a cirurgia. Quando eu fiz essa pergunta a Deus, eu ouvi uma canção que na época estava. Eu tinha ouvido só o refrão, eu lembrava só do refrão, que diz assim: quem tem promessa de Deus não desiste, né? Quem tem promessa de Deus não morre, não. Não desiste, Aleluia. não. Quem tem a fé de Abraão. A música diz isso, a canção. Então, eu ouvi assim no meu espírito, eu não ouvi audível. Eu ouvi no meu espírito essa canção quando eu perguntei a Deus, e agora? Eu perguntei, e agora? Porque eu estava como se fosse um recomeço da minha carreira profissional. Eu estava com muitas expectativas. E eu disse: "E agora?". Eu cria que era Deus que tinha me permitido fazer aquele mestrado, que era Deus que tinha me permitido, eu estar bem profissionalmente. E eu perguntei: "E agora?". A senhora já havia sentido alguns sintomas ou a senhora, não, vou no médico ou já foi só foi fazer um exame de rotina? Fala aí pra gente, como foi a chegar nesse diagnóstico, né? Porque tem pessoas que, como a senhora falou, foi pego de surpresa, foi isso? Foi, mas não foi um exame de rotina. É porque eu já estava sentindo um leve sintoma. Eu estava sentindo um sangramento fora de época. Sim.
né, que tinha aparecido no início do ano e tinha desaparecido e agora tinha voltado. E a senhora achou que não fosse nada demais? Achei que era só sintoma de menopausa. Sim. A senhora estava com quantos anos na Com época? 60 já, acho que sim, eu já estava com 60 anos. Então a senhora não deu muita importância, achou que fosse normal por conta da Não, eu acho menopausa? que era, não sei, até porque a médica disse isso para mim, que não era nada, era sintoma de Sim. menopausa. Só que eu já estava na menopausa. Aí eu não acreditei. Eu disse: "Não, vou investigar". E aí eu insisti para ela passar uma ultrassom para poder investigar melhor. Aí foi que a senhora recebeu o diagnóstico. Aí quando fez a ultrassom, ainda não foi diagnosticado. Deu uma sombra, deu uma imagem, assim, uma sombra, né, que precisava investigar o que Sim. seria essa sombra. E quando a médica me disse isso, que tinha dado essa sombra, aliás, quando eu recebi o resultado do exame, eu não voltei para essa médica que tinha dito que não era nada, porque eu não confiei nela. Aquilo, assim, levantou um pontinho de interrogação na minha mente. E quando ela me disse isso: "Não, não é nada", eu pensei assim: "Mas eu quero que investigue". E ela disse: "Não precisa". Eu disse: "Mas faz favor, eu quero". E ela falou: "Não, mas o seu plano não vai liberar", porque eu tinha feito um não fazia um ano ainda. E eu disse assim: "Coloque desse jeito", acho que foi Deus que colocou no meu coração isso. "Coloque a justificativa que o plano libera". Eu ainda não tinha tido uma razão, assim, para Sim. pedir um exame. E foi quando ela colocou a justificativa, assim, disse desse jeito: "Suspeita de tumor no útero, mas a senhora não tem isso não". Ela disse desse jeito. Só ela disse que escreveu para justificar o pedido, mas dizendo que eu não tinha isso. Aí tá, foi quando eu fui fazer, né, os exames e deu essa sombra. E eu não voltei mais para ela, eu voltei para uma médica particular, uma médica porque essa atendia pelo meu plano, essa outra não atendia pelo plano. Mas eu marquei para essa médica, fui para ela e era a gente já se conhecia há tempos. Eu gostava muito de conversar, quando eu ia eu conversava muito, falava dos meus estudos, né, que eu gosto de Sim. estudar. E quando eu disse assim: "Ah, doutora, você nem sabe, acabei agora o mestrado, eu recebi indicação para o doutorado, vou fazer o meu doutorado". E ela olhou o exame, eu já tinha entregue o exame para ela, ela olhou assim para mim e deu um sorrisozinho assim, sem graça, e disse assim: "Agora você vai dar uma pausa com seus estudos, você vai cuidar da sua saúde". Aí onde foi o Aí baque. foi quando caiu a ficha, né. Pensei: "Então ela viu algo". E aí aquela luzinha acendeu na minha mente. Isso vai ser câncer. A senhora já sentiu. Senti nesse Como foi o processo a partir daí? mas quando eu pensei que poderia ser câncer, eu senti, claro que a gente sente um pouco de medo, mas eu não fiquei desesperada, sabe, não entrei em depressão, nem coisa nenhuma. Eu simplesmente pensei: "Não, eu vou confiar no meu Senhor". Porque sempre aquele sentimento de confiança, né, em Deus. Sim. E quando o médico me disse que eu estava com câncer, né, quando é isso que eu te falei, né, eu pensei: "E agora?". E com aquela canção que eu ouvi no meu espírito, eu entendi 2 coisas. Uma, que eu tinha que passar pelo tratamento, porque a palavra não desistir. Glória a Deus. Porque Deus usa a medicina também, Sim. né, Deus cura. Às vezes eu ficava questionando: "Por que que Deus não me curou?". Assim, não estalar de dedo como ele fez muito Jesus fez muitas curas. Só assim: "Vai, a tua fé te curou". Deus permitiu que eu passasse pelo processo. E então, quando com essa segurança que eu estava agora, com essa canção que eu ouvi, eu entendi que aquilo era uma resposta e eu estava segura. Agora eu estava segura. Eu não vou morrer de câncer. Eu vou passar pelo processo, eu não vou desistir, porque eu tenho promessa na minha vida e eu não vou morrer antes que Deus cumpra as suas promessas na minha vida. E com essa segurança, com essa certeza, eu peguei o telefone, liguei para meu filho e dei a notícia para ele, porque ele já sabia que eu estava nesse processo. Ele começou a chorar, mas eu disse: "Meu filho, não chore, porque eu não vou morrer de câncer". Aleluia. Eu falei assim: "Menino, não chora não". Eu não estou chorando, certo?
E eu, assim, eu nunca chorei por causa da doença, eu chorei por causa de problemas que a doença traz. Mas não assim, chorando porque eu tô com câncer, não, por isso não. Chorei com dor, chorei com alguns, né, mas não por causa da doença. Porque sempre eu criei, mesmo que eu tenha passado pelo vale, eu sempre acreditava que Deus estava segurando na minha mão e que eu ia vencer. Mas não chegou nenhum momento, assim, no processo mais difícil, porque tem um processo mais doloroso, né, que as pessoas falam, a duvidar de Deus nesse momento, ou da sua Tatiana, eu nunca duvidei. Por incrível que pareça, eu nunca duvidei de Deus. E olha que eu passei por um momento muito difícil. Nesse momento, eu estava bem, bem fisicamente. Eu não estava sentindo dor, não estava sentindo nada. Eu sabia que eu estava doente, mas eu não estava sentindo, ainda não estava sentindo os sintomas da doença. Mas depois eu vivi maus momentos. Momentos meu, porque depois que eu passei pela radioterapia, que eu fiquei muito debilitada, que eu sentia muitas dores, aí passei sim a sentir dores, que foi preciso tomar a premorfina, né? E eu tive alergia. Então, nesse momento foi quando, não é que eu deixei de acreditar, mas eu chorava, eu gritava, porque a dor era uma dor muito intensa, certo? E aí eu tive alergia à medicação, eu não podia mais tomar medicação. E naquele momento eu disse para Deus assim: Senhor, eu passo pelo tratamento, o Senhor quer que eu passe, eu passo. Mas sem dor, com dor não dá. E essa dor forte que eu estava sentindo, ela desapareceu em 3 dias. Depois que eu fiz essa oração, ela foi diminuindo e ela desapareceu em 3 dias. glória a Deus, Então eu segui o tratamento sem sentir dor. glória a Deus. Foi tremendo. E quando chegou um dos momentos mais precários, né, digamos assim, mais difícil, porque dizem que a quimioterapia, ela chega a cair o cabelo, né, por Caiu conta desse todo o meu processo. cabelo. E quando, por ser uma mulher, o que É, mais, né, nós sentindo a vaidade é o cabelo, né, porque é a moldura do rosto. Então, isso. por ser uma mulher bonita como a senhora é, né, como foi chegar e se ver com o cabelo caindo nesse momento? Pois é, depois, mas antes de eu falar nessa questão do cabelo, eu tenho que falar o que eu passei depois que eu fiz a radioterapia. Porque eu fiz 28 sessões de rádio Sim, e 4 sessões de bracterapia. A bracterapia, ela é pior do que a rádio. Porque a rádio você fica numa maca, recebe a radiação nos pontos que o médico indica para receber. É um aparelho que fica acima da gente, emitindo a radiação. A braque é diferente, a braque é pior. A braque a gente ficava 40 minutos numa sala fechada, né? Porque a rádio é muito forte, a radiação. Então a pessoa colocava um aparelho interno na gente e a pessoa saía e a gente ficava olhando para um sinal. Tinha um sinal lá, que o sinal era vermelho, quando o sinal ficasse verde, é porque tinha terminado e a moça podia entrar. E a gente ficava numa posição ginecológica. Isso era muito complicado, a muito gente ficava, né? constrangedor, né? Era e muito difícil, a gente ficava com dor, a gente saía dali com dor nos quadris, sem poder nem andar. Era muito difícil isso aí. Mas nesse momento não caiu o cabelo. Só que depois que eu terminei a rádio, aí é que vem o pior. Porque quando eu terminei a rádio, o médico me desenganou. Que foi onde ele deu os 2 Que foi quando meses, ele disse que eu só ia viver 2 meses. porque já estava Já avançado? estava no nível 4, que é o último nível da escala do câncer. Meu Deus. E quando foi descoberto o câncer, eu estava no nível 3, Foi exatamente aonde o câncer? no útero, tumor no útero. Só que eu tirei, né? O médico fez a cirurgia, a esterectomia total e radical. E eu fui para a rádio. Mas quando terminou a rádio, eu estava com metástase no meu organismo. Aí eu tinha metástase no pâncreas, no fígado, nos rins, no intestino, no lugar do ovário e nasceu também um tumor no pescoço. Meu Deus. E foi aí que o médico me desenganou. Ele disse para mim que a medicina não podia fazer mais nada por mim. E eu não sabia o Forte. que a medicina tinha feito por mim, que eu não via a medicina fazer nada por Meu mim. Deus. Só aquele tratamento de rádio. Então, nesse momento, nem os médicos queriam mais me receber, porque eu já estava com diagnóstico de câncer terminal. Eu estava em fase terminal. Então, os médicos não queriam mais me receber. Então, veja bem, Tati, lá no início, Deus falou comigo,
através da canção, que quem tem promessa de Deus não desiste, né? Quem tem promessa de Deus não desiste. Quem tem promessa de Deus permanece confiando. Aleluia. Mas você permanecer confiando no meio do vale não é fácil. E agora que eu estava com o diagnóstico, e então, Senhor, tu me disse lá no início que eu não ia morrer dessa doença. E agora eu recebo esse diagnóstico Mas ele falou pessoalmente para a para senhora? mim, para mim. Ele não falou morrer, não. Ele falou assim, minimizando as palavras, mas eu entendi. Ele disse que eu Uhum, ia ter 2 meses para brincar com meus netos. Vá lá, curtir com seus netos, a senhora tem 2 meses para brincar, para usufruir, entendeu? Ele minimizou as palavras, uhum. assim, mas E ele disse Deus isso. falou pessoalmente com a senhora que a senhora não iria morrer? No início, lá, quando eu ainda estava bem, quando eu recebi o diagnóstico, que eu disse, agora, Senhor, eu senti no meu coração que, através daquela música, daquela canção que eu estava ouvindo no meu espírito, Deus estava comunicando para mim que eu não desistisse, que eu não iria morrer de câncer, Aleluia. né? Então foi isso. Quando meu cabelo caiu depois que eu terminei a rádio, que eu não desisti, que eu procurei outro médico e que o médico sugeriu eu fazer a químio, porque eu tinha perguntado para o médico inicial, que começou a me tratar, doutor, e a quimioterapia? Porque ele tinha dito que a medicina tinha feito tudo por mim. Eu disse, e a quimioterapia? Ele disse, não, a quimioterapia não adianta mais. Ele disse para mim que a quimioterapia não Meu adiantava mais. Deus. Eu estava com tumor aqui no pescoço e eu achava aquele tumor grande, me assustou, aquilo me assustou muito. E eu disse: "Esse tumor não tem cirurgia para ele?" Ele disse: "Não, Meu não tem Deus. cirurgia para ele e a quimioterapia não resolve mais o seu problema." Ele disse Meu isso para mim, Deus. né. Forte. E quando eu voltei para casa, como ele disse, só para curtir os netos, Deus mandou luz. Aleluia. Eu disse: "Agora eu vou para onde?" E aí uma irmã, e ela já tinha trabalhado comigo, e ela tinha tido um câncer, e ela tinha se tratado, ela disse: "Não aceite isso. Procure um outro médico para lhe dar uma segunda opinião." Aleluia. Então é isso. Foi depois que eu fui para a segunda fase do tratamento, né, que Deus usou de um outro médico, e aí ele passou a quimioterapia e meus cabelos caíram todos. Eu me lembro que tem uma psicóloga que vai conversar com a gente antes da gente começar o tratamento. Aí ela falou que meus cabelos iam cair, não só os cabelos, mas todos os pelos do corpo e tal, mas que isso era um processo, fazia parte, etc. Então ela falou comigo. Isso não foi o que me abalou. Eu fiquei muito abalada. Foi quando me disseram dos sintomas da químio. Porque eu sabia que eu tinha que enfrentar aquele vale. Mas assim, você sabe que você tem que passar por aquilo, você sabe que aquilo é difícil, você vai passar, você vai enfrentar. Aí você tem um choque, você tem um abalo. Nessa hora, ela pensou em desistir da vida ou perdeu a esperança? Nunca pensei em desistir, de jeito nenhum, porque lá atrás Deus tinha me dito para eu não desistir. E então, a primeira vez que eu fui fazer a quimio, a primeira quimio, eu chorei muito. Eu chorei muito Aleluia. porque eu não queria passar por aquele processo. Mesmo sabendo que Deus ia me dar vitória, mas eu queria que a vitória fosse mais fácil, né? Que não fosse preciso eu passar por aquele processo. Então foi muito difícil. Então a senhora tinha certeza que não ia morrer. A senhora Eu não tinha tinha esse certeza, medo, Deus né? plantou uma semente de fé no meu coração. Aleluia. E Glória a essa Deus. fé era inabalável. Glória a Fé Deus. era inabalável. Para tu ter uma ideia, uma pessoa foi na minha casa, uma irmã, e ela disse assim: "Irmã, a palavra que Deus me deu para você foi a mesma palavra que Deus deu para o rei Ezequias. Põe em ordem a tua casa, porque você não vai viver." Ela disse isso para mim. Aí eu só ri assim um pouco, né? Porque dentro do meu coração dizia: não, isso não é verdade, sabe? Deus não falou isso para mim. Sei, eu sei que eu não acreditava que eu fosse morrer daquela doença. Meu Deus. Sabe, eu não acreditava. O médico, olha, segundo médico, a segunda fase do meu tratamento, o médico fez o meu diagnóstico, dizendo que eu estava em estágio terminal. E mandou eu levar para o meu plano, para ele liberar um tratamento que ele chama de paliativo. O paliativo é quando a pessoa não tem mais jeito, então faz um tratamento paliativo. Ele me deu esse diagnóstico, esse laudo para eu entregar
E quando eu li o laudo, eu entendi, e eu olhei para ele e disse: "Doutor, o senhor está dizendo que eu não vou ficar boa?" Meu Deus. Aí ele riu assim, um sorrisinho amarelo, aí disse assim: "Não é só você não, ainda não descobriram a cura do câncer". Meu Deus. Aí quase que ele dizia assim, eu acho que ele ainda falou: "Tá vendo essas pessoas aí? Tem muitas mulheres assim, tomando quimioterapia". Aí ele fez: "Pois é". E então eu entendi que ele estava dizendo que todo mundo ali ia morrer. E a palavra que eu disse para aquele médico foi assim: "Doutor, o Deus que eu sirvo é maior do que o câncer". Aleluia. E ele riu e bateu no meu ombro e disse assim: "Continue com essa fé". Quer dizer, a gente via que ele não tinha Não tinha. nenhuma esperança que eu fosse ficar boa. Meu Deus. Quando eu disse para ele que o outro médico tinha me dito que eu ia viver só 2 meses, ele pediu os exames, ele tinha pedido os meus exames e colocou na lâmpada para me mostrar. Porque eu disse: "Doutor, eu queria saber se a minha situação tá grave assim". Aí ele pegou os exames, colocou na lâmpada e foi me mostrando os tumores que eu tinha no meu organismo. Meu Deus. E ele disse assim, eu me lembro demais, parece que foi ontem, ele falando: "Tá vendo isso aqui? É o seu fígado. Ele está todo perfurado". Ele usou essa palavra, Meu perfurado. Ele colocou assim, mostrando meus rins. "Isso aqui são seus rins. Tem tantos tumores que não dá para contar". Ele falou essa palavra. Deus. Aí foi me mostrando meus órgãos e dizendo que estavam com metástase. Então eu tinha metástase no pâncreas, no fígado, nos rins, no reto. No lugar do ovário que já tinha sido tirado, nasceu um tumor e tinha um tumor visível aqui no pescoço. Realmente, diante da medicina, não tinha mais Não jeito. tinha jeito, Meu não Deus. tinha jeito. Depois de tudo, eu me lembro que o médico disse assim: "Não pode. Eu nunca vi um caso desse". Ele disse: "A senhora é um milagre ambulante". Aleluia. Para quem crê em milagre, porque o meu médico é ateu. Meu Deus. Gente, a gente vai continuar com esse testemunho mais do que impactante. Eu tô aqui impactada, mas eu quero fazer alguns agradecimentos. A gente vai continuar fazendo algumas perguntas, e a Eunice vai continuar esse processo, né, que passou, mas também teve um momento que Deus disse: "Não, tá bom". E a gente vai ouvir o restante do testemunho, mas eu quero agradecer, né, hoje, por estarmos aqui. A gente quer agradecer o estúdio aqui, Autêntica, né, você tem um sonho, tá escrito aí no papel, tira esse sonho do papel e vem aqui realizar no estúdio Autêntica. Totalmente profissional, você vai ter aqui não só o estúdio, né, digamos assim, um amparo de estúdio, mas você vai ter também profissionais para te ajudar, para te orientar no teu projeto. Eu sou psicóloga, eu tenho vontade de expor, vem para cá. O que você imaginar em expandir o teu projeto, vem para cá para o Estúdio Autêntica, porque aqui é o lugar que eu tenho certeza que através dessa ferramenta vai impactar muitas vidas. Quero agradecer também pela Carol Nascimentos. Você vai ver aí a Carol. Quer deixar e dar um up no teu visual, fazer aquelas mechas mais do que linda, ficar mais maravilhosa, vai na Carol Nascimentos, fazer aí a tua transformação. Tem combos especiais. Este mês agora das mães, ela vai estar com uma promoção muito especial, então chama aí no Instagram, no direct da Carol Nascimentos. Carol Nascimentos, que ela vai dar aí um up na tua transformação. Xícara Manai, gente, é a caneca personalizada, né? É a Xícara Manai pertence a mim. Você quer presentear no Dia das Mães, surpreender aí a tua mãe ou algum amigo, seja quem for, a caneca personalizada, tudo em personalização, é com a Xícara Manai, certo? A gente também quer falar sobre o projeto Identidade Feminina. Dá para mostrar aqui, Raíssa? Projeto Identidade Feminina. Esse devocional aqui, nós temos um projeto, irmãs, que é o Identidade Feminina, que nasceu no coração de Deus, certo, Eunice? Esse projeto, ele tem ajudado muitas mulheres, não só espiritualmente, mas emocionalmente. Também tem um lado social, né? Ele faz o trabalho nos hospitais, nas comunidades, doando cesta básica, no Dia das Crianças, faz aquela doação para as crianças. Então, é um ministério que o Senhor levantou
através da minha vida, através da Raíssa, através de várias mulheres. São várias mulheres de várias igrejas. Tem mulheres de São Paulo, tem mulheres de Milão, né? Tem Uhum. mulheres de vários locais. Nós se reunimos em oração na madrugada. Foi criado através de um grupo de oração e se expandiu em encontros, em chás, e tem ajudado muitas mulheres. Lá a gente faz roda terapêutica, as mulheres conversam, lá no grupo as mulheres desabafam, uma intercede pela outra, e Deus tem feito muitas coisas maravilhosas através da oração, dos encontros e do chá, e no dia 23 de maio a gente vai ter uma ação social lá no João Guruçu, ali na comunidade, na igreja João Paulo II. A gente não vê placa de igreja. Onde está precisando, a gente vai lá e ajuda. É uma comunidade ali na Margarida Rocha, bem do lado da igreja. A irmã Eunice foi até Foi pregar preguei lá, lá, né? foi. A gente vai fazer essa ação no dia 23 e eu convido você que sentir no seu coração e está ajudando esse projeto Identidade Feminina. Vai lá no Instagram, conhece o trabalho, né? Porque é bom você conhecer a seriedade, o compromisso das pessoas. Lá tem alguns registros dos encontros, das ações sociais. E se você sentir no seu coração de abençoar esse projeto, no dia 23 de maio, a gente vai estar dando um dia de beleza. Olha aí, no Dia das Mães, as mulheres vão estar recebendo, É. dando um up no visual, ajeitando o cabelo, né? Fazendo a sobrancelha, a unha. E não tem nada especial do que mãe, né? Uhum. Então, elas vão se sentir nesse dia especial com esse tratamento. E se você quer deixar ser usada, vai lá, chama nós, fala aí como é que você pode usar. E a gente vai estar também doando cesta básica lá nesse dia. Aí, quem deseja ser patrocinador desse projeto mais do que especial do Tati Podcast, chama a gente no direct. Irmão, eu quero divulgar a minha empresa, o meu serviço. Vem aqui crescer com a gente, divulgar a tua empresa, os teus serviços no Tati Podcast, que a gente vai estar aí expandindo, abrangendo mais pessoas e você vai conquistar um público que ainda não tem, né? Estamos fazendo aí uns 10K, né? Pode falar, um 10K de seguidores, já tá chegando nos 11K. Tudo isso graças a você, o nosso seguidor, que tem nos ajudado, que tem compartilhado, tem curtido. Então, não deixa de deixar o teu like no canal, compartilhar com mais pessoas e comentar, né? Porque ajuda o nosso engajamento, o nosso crescimento. Compartilha, curte, comenta, que Deus vai te recompensar grandemente, em nome de Jesus. E a gente vai voltar para esse testemunho mais do que impactante. Após esse processo doloroso, né? Você não chegou nem ainda nos detalhes, né? Não, não Nos cheguei nos detalhes de um detalhes. processo que é você receber de um médico do qual as pessoas têm esperança, né? Porque as pessoas acreditam na medicina, como a medicina está evoluída, e você receber, ouvir do médico, não, você. Porque eles são duros, eles falam mesmo, né? É, Você tem 2 meses de vida. Não é, tem nada pior do que você ouvir isso da boca de é, quem você queria receber uma é. palavra De fato, é de muito fé, né? Uma, difícil, uma palavra de esperança. de esperança, né? E você receber uma palavra dessa, eu acredito que É, além da fé, né? Dessa força que é. você tem, a senhora crê que além dessa cura, existia algo maior que Deus pretendia fazer na sua vida? Pois é, eu creio, né? Quando isso aconteceu, é como eu te falei, eu estava num momento bom profissional. Mas esse momento que eu estava bom, do ponto de vista profissional, não era só profissional. Deus tinha um plano nesta profissão, né? Porque eu estava sendo diretora de escola. E essa escola merece assim, um outro livro, um outro testemunho, porque foi uma coisa tremenda o que aconteceu nessa escola. Essa escola, apesar de ser uma escola do estado, né, mas eu comecei lá um trabalho de evangelização, assim, meio que velado, mas muitas pessoas aceitaram Jesus através desse trabalho. Lá eu criei um Amém. projeto que chamava-se Pais e Filhos. Primeiro assim, eu criei o projeto Pais e Vida, porque lá era uma comunidade muito violenta. Aí eu criei esse projeto Pais e Vida. E esse Pais e Vida, ele agregava ação social, mas agregava também
muita oração, a gente tinha grupo de oração, intercessores, a gente ia dia de sábado para a escola para orar, repreender os mal. Então, eu acredito que Deus tinha um propósito através dessa cura, certo? Porque esse projeto não podia parar e ele ainda continuou por muito tempo. Isso foi em 2014 e eu só saí da escola em 2017, deixando uma obra lá, mais ou menos estruturada. A obra que eu digo assim, uma obra espiritual. Continua sendo escola lá, Sim. mas é uma escola diferenciada, né? Então, eu creio que tinha um projeto espiritual de Deus nesse negócio. Sabe, Tati, tu dá licença eu falar uma Pode coisa? ficar à Eu vontade. escrevi esse livrinho em Fique à 2020. vontade. Esse livrinho, ele diz assim, como vaso na mão do oleiro, né? Durante o tempo que eu estava doente, eu li a Bíblia 2 vezes, de capa a cá. Eu já tinha lido outras vezes, né? Mas eu li de novo, eu li 2 vezes, meditando e tal. Pois bem, e Deus falou muito ao meu coração sobre o trabalhar do vaso. Às vezes a gente acha que não precisa mais de nada. Deus já fez a obra, eu já estou bem, eu já sou um vaso na mão de Deus, Deus me usa, mas às vezes tem coisas que Deus precisa aprimorar. E eu quero te dizer, Tati, que Deus não emenda vaso, Aleluia. ele quebra. O vaso está rachado, nem se preocupe, ele vai quebrar. Ele vai quebrar e vai fazer de novo. Aleluia. Então, embora eu estivesse me achando que eu estava muito bem espiritualmente, na época eu não achava que eu estava precisando de nenhum ajuste. Mas Deus é quem sabe, Ele é quem vê, Ele é quem nos conhece. E com certeza eu sou esse vaso novo. Então a senhora crê que, esse processo não foi só para trazer a cura, mas foi para Deus trabalhar Deus, algo eu em acredito assim, você? que Deus permitiu que eu passasse por isso, sabe, para trabalhar algo em mim, Sim, para que eu fosse burilada, né? Porque com certeza eu sou diferente hoje. glória a Com Deus. certeza eu sou um vaso diferente. Eu sou uma pessoa diferente. Por mais que a gente ache que não, mas ninguém passa por um processo desse e é a mesma pessoa depois. A gente é diferente. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eunides, antes de chegar à cura, teve algum momento que você disse assim, Senhor, se tu não fizer, Não, acabou. não teve. Eu vou já te dizer uma coisa que vai lhe surpreender. Às vezes as pessoas diziam assim: vamos orar para Deus lhe curar. E eu dizia assim: deixa Deus fazer a vontade dele. Mas eu te digo uma coisa: que lá dentro de mim, eu sabia que a vontade dele era me curar. Aleluia, Eu dizia: deixa Deus fazer a vontade dele. Não precisa orar para Deus me curar. Ore para Deus fazer a vontade dele. Mas eu dizia isso tão confiante, porque eu sabia que Deus queria me curar. aleluia, Deus. Teve momentos que as pessoas foram me visitar, porque esse momento, o pior momento que eu vivi foi o momento da quimioterapia. Eu fiz 19, ao todo 19 sessões de químio. Meu Deus. E a quimioterapia, assim, ela vai lhe debilitando, ela vai debilitando a pessoa. A cada vez que você toma, você vai ficando mais debilitada. Então, eu fiquei muito debilitada. Quando eu fazia a sessão, eu ficava, eu contava assim, 5 a 6 dias sem força nenhuma, assim, prostrada. Eu ficava sem nenhuma força para me levantar, para andar, para fazer nada. Meu Deus. E então teve pessoas que foi me visitar nesse momento, achando que eu já estava me despedindo da vida. Mas quando a pessoa chegava lá e começava a falar comigo, Deus me dava uma força tão grande que eu ministrava na vida da pessoa. Então várias pessoas diziam assim: eu vim aqui de um jeito, tô saindo de outro, tô saindo confortada, tô saindo. Eu vim, como foi que disse? Ela falou, teve uma irmã que falou assim: eu vim consolar e saí consolada. Eu vim Glória a Deus. confortar e saí confortada, né? Eu vim trazer uma palavra de esperança e eu sou que tô renovada, sabe? Então isso aconteceu Glória a várias Deus. vezes. Aconteceu isso, sabe? Porque Deus queria fazer algo novo, não só na minha vida, mas na vida das pessoas que me cercavam, das pessoas que me visitavam. Que fé inabalável, né? Teve uma irmã que convidou a outra para ir orar por mim, dizendo assim: irmão, você vai só, tipo assim, dar a extrema unção.
Sim, fazer a oração, porque encomendar a alma a Deus, né? Mais ou menos isso, porque já está tudo definido, está tudo determinado. Então, tinha pessoas que era assim, acreditava que eu não ia sair daquela mais de jeito nenhum, porque era difícil acreditar mesmo que eu ia sair dessa, que eu ia ficar boa. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu vi uma frase sua Hum, quando a senhora estava na químio sim, e disse que os cabelos começou a cair. sim. A senhora disse assim, eu ainda tenho cabeça. Eu perdi os cabelos, mas não a Não cabeça. perdeu a cabeça. É É. muita fé. É, e quando faltava ainda 2 sessões de quimioterapia para eu terminar, eu fui na Assembleia de Deus, lá na Cidade 2000, sem cabelo, só com lencinho na cabeça, bem debilitada. Cheguei lá, eu disse assim: "Eu quero dar meu testemunho de cura". E as pessoas não entendiam por que que eu queria dar meu testemunho, se nem o tratamento eu tinha terminado ainda, Tati. Meu Deus. Tá entendendo? Eu faltava 2 sessões de químio ainda para terminar o tratamento, e eu não sabia como era que estava meu organismo, eu não sabia quantas metástases tinha ainda ou não, mas eu disse assim: "Eu quero dar meu testemunho de cura". Meu Deus. E eu Já fui estava profetizando. profetizando, Meu Deus. e fui e dei meu testemunho de cura. E quando eu estava, foi muito rápido, eu pedi por uns minutinhos só para falar, né. Eu falei que estava nesse processo, mas que eu tinha certeza que Deus já tinha me curado. Que eu ainda ia terminar a químio, mas que eu tinha certeza que Deus já tinha assinado a minha cura. Eu falei isso lá. Glória a Deus. E quando eu falei isso, eu sabia, Deus me mostrava pessoas zombando de mim, dizendo tipo assim, tadinha. Meu Deus. E falou isso comigo na hora que eu estava dando o meu testemunho. E eu disse assim: olha, eu sei que tem algumas pessoas aqui que estão zombando, que não estão acreditando nisso. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Desse jeito, eu me lembro que eu disse isso. Eu disse assim, Hebreus capítulo 11 diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza daquilo que se espera. Então, eu estou fundamentada, a minha fé está fundamentada no Senhor. Eu estou me enquadrando nesse versículo. Eu tenho certeza que o Senhor já assinou a minha cura. Aleluia. E aquelas pessoas que desacreditaram e hoje vê o milagre de Deus Não, na sua assim, vida. tem um que ficou até meio assim de, como é, eu digo trumbuda para mim, assim, porque ela profetizou que eu não ia ficar boa e eu fiquei boa, né? Meu Deus. Aí ficou meio estranha, meio diferente comigo. Mas A gente está quase encerrando, mas eu quero fazer umas perguntinhas da senhora. Quem foi que nunca soltou sua mão nesse processo? pronto, tem pessoas que nunca soltaram minha mão, né? A minha amiga Verani, que no livro eu chamo ela de Ruth, né? Porque ela nunca soltou a minha mão, ela sempre ficou do meu lado. Mas também Deus usou pessoas até do meu ciclo profissional. Deus usou pessoas para estar comigo ali. Eu fiz minha festinha de 12 anos de cura. Eu fiz um aniversário Glória a Deus. e eu convidei algumas pessoas, dessas pessoas que estiveram comigo o tempo todo, né? Que nunca largaram a minha mão. Tem pessoas, essa pergunta é forte, mas eu não posso deixar de falar. Tem pessoas que oram para ser curada e muitas das vezes não é curada, né? Aí eu lhe pergunto, por que a senhora acha que o Senhor curou e não curou outras pessoas? Pois é, na Bíblia eu fico olhando assim as histórias dos milagres de Jesus. E no momento que a gente está vivendo, a gente vê muitos casos de pessoas que oram para ser curada e não são. Mas a gente precisa entender o propósito de Deus. Às vezes, Aleluia. Deus não tem o propósito de cura, mas Deus tem sempre o melhor. Então, ele sabe por quê. Por exemplo, eu perdi uma filha. Perdi não, entreguei para Deus, né? E eu orava muito para minha filha ser curada. Coisa que eu nem orava por mim para ser curada, mas eu orava pela minha filha. E a minha filha não foi curada. Deus levou. E no momento eu não entendia muito por quê. Mas no dia que eu entendi o propósito de Deus de ter levado a minha filha, eu fiquei com meu coração totalmente. Porque este mundo, ele tem muitas adversidades. E às vezes é melhor o Senhor guardar do que a pessoa enfrentar certas coisas lá na frente. Porque Deus é quem sabe o que vai acontecer depois, Aleluia. né?
Então, às vezes acontece isso, que a pessoa quer ser curada, mas Deus sabe que a pessoa não suportaria uma provação futura. E aí Deus guarda, né? Então, tem até uma passagem lá em Apocalipse que diz que Deus, por quanto guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação, da provação. Então, Deus nos guarda, e a maneira dele guardar é guardar para si, é levar. Eunice, o que a senhora falaria hoje para a senhora naquela fase mais difícil? Hoje, com essa experiência que eu tenho, A senhora né? falaria para aquela mulher lá que estava passando aquele processo? Eu falaria para aquela mulher que está passando aquele processo. É assim, não desista de crer, porque a gente tem que crer naquilo que Deus fala para a gente. A palavra dele não muda. A dele é infalível, não muda. Se Deus te deu uma promessa, irmã, se Deus te prometeu algo, irmã, ele não vai deixar você perecer no meio do caminho. Aleluia. Ele vai cumprir as promessas que ele te entregou. E no dia que ele tiver cumprido as promessas que ele já te fez todinhas, você vai descansar no Senhor. Você vai dizer glória a Deus agora. Sim, como, né, Simeão disse: Senhor, pode guardar em paz o teu servo, porque meus olhos já viram a tua salvação. Gente, isso é tudo isso no mundo espiritual. É uma coisa que o mundo material não compreende, né? Mas a gente que tem o conhecimento de Deus, a gente entende isso, que Deus tem um negócio especial com cada pessoa. Depois de viver esse milagre tão grande, o que mudou na sua vida, da Sim. forma da senhora enxergar a vida? Uma coisa que mudou na minha forma de ser crente, sabe? Tem coisas que a gente serve a Deus e tal, mas a gente não valoriza. Sabe? E quando a gente passa por um processo desse, a gente vê que Deus é um ciumento, exigente. Porque fulano é muito radical e Deus é radical mesmo, tá? Uma coisa que eu gostava, confesso que eu gostava de ouvir algumas músicas seculares, música romântica, não era música. Eu achava assim, mas o que tem de mais nessa música? Não tem nada, a música é uma letra bonita. E depois que eu passei por esse processo, eu pensei que quando a gente não dá todo o tempo da nossa vida para servir ao Senhor, nós perdemos tempo. Ora, se Deus me acrescentou não sei quantos anos, ele acrescentou lá ao rei 15 anos. Eu estou com 12, eu não sei quantos anos Deus vai me acrescentar. Deus acrescentou 15 anos ao rei Ezequias. Estava doente, com câncer, eu que digo que é com câncer, né? Era uma doença mortal. O profeta foi lá e disse: Você vai morrer, põe ordem em sua casa. Até nesse meu livro, que eu escrevi um segundo livro, né? Está com um ano, né? Acho que eu escrevi 2 anos. Que eu escrevi esse livrinho, Alfa e eu falando sobre que Jesus. lindo esse livro. Pois é, nesse livro tem um capítulo dele que eu falo sobre assim, a gente diz assim, Deus não muda. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas Deus chegou lá, mandou o profeta dizer, diga a ele que ele vai morrer. Aí ele ia saindo e Deus mandou o profeta voltar. Diga a ele que ele não vai morrer. Deus muda? Não. Deus não é que Deus muda. Deus é pedagogo, Aleluia. né? Ele aplicou uma medida pedagógica no rei. Assim como ele aplica uma medida pedagógica em mim, qualquer pessoa. Ele diz assim: é uma ação educativa. Ó, você vai morrer. Senhor, veja que eu fiz isso para ti, eu recuperei o culto a Deus. Aí Deus volta lá, diz a ele que ele não vai morrer, sabe? Não é que Deus muda. Ele já sabe, na sua presciência, ele já sabe tudo que vai acontecer. Mas ele aplica uma medida pedagógica. Esse é o meu entender. Pois é isso. O médico disse que eu ia morrer, mas Deus disse assim: não vai morrer, confia. Mas depois de confiar, piorou. A situação chegou ao fundo do poço. Aí Deus quer me testar. E aí, como é? Você continua crendo, né? A fé de Abraão foi imutável. Aleluia. Quando Deus disse: Me dá agora em sacrifício o teu filho, eu não quero mais animais, agora eu quero é o teu próprio filho. Aleluia, Deus. E está escrito lá em Hebreus que Deus testou Abraão de tal forma, o coração de Abraão estava dolorido, mas ele dizia: Não, quem me pediu foi Deus. Ele pode até das cinzas levantar para mim um novo Isaac. Aleluia.
né. Então é isso, fé a gente não explica. Glória a Deus. Muito forte. É muito impactante. E o que eu vejo, essa fé tão inabalável na senhora, né? E por passar um processo tão difícil, às vezes as pessoas passam por algo tão pouco, né? E desistem tão rápido, tão fácil, digamos assim. O que a senhora falaria, né? Porque muitas pessoas estão com diagnóstico hoje, né? Estão passando por momentos difíceis, como a senhora passou também. Olhe para ali, o que que a senhora, antes de encerrar, a senhora poderia falar para essa Tá, pessoa? Qual palavra a senhora daria para essa pessoa nesse momento? pronto. Mas antes de eu dizer essa palavra, eu quero dizer que eu terminei esse tratamento e continuei doente. Eu terminei o tratamento, o médico disse que muitas metástases haviam desaparecido, mas que eu continuava com um tumor no reto e que eu tinha um catéter aqui, que eu poderia precisar voltar a tomar a quimioterapia, por isso eu não poderia tirar o catéter, que eu não estava boa, que eu ia descansar, porque eu estava muito fraca, muito debilitada por conta da quimio. Então, naquele momento, mais uma vez eu perguntei para Deus: "E agora eu vou para onde?". Porque a questão não era desacreditar do que Deus ia fazer, mas eu sabia que Deus estava direcionando. Faça isso ou faça aquilo. E agora sim, eu vou para onde? Eu vou fazer o que agora? Não tem mais médico. Eu já tinha 2 tratamentos, 2 médicos. Eu vou para onde agora? Tá, assim, eu creio que tu vai me curar, mas agora como? E aí, depois disso, uma amiga diz assim: Tu não quer ir numa igreja, num culto, assim, assim?". Eu fui. E nesse dia, Deus completou a obra que já tinha começado. Aleluia. Né? Naquele dia, o pastor orou por mim. Depois que tinha terminado o culto, depois de tudo, que eu não tinha me levantado da cadeira porque eu estava muito fraca, alguém me levou lá na frente e o pastor colocou a mão no meu ombro e perguntou: "Filha, o que é que você tem?". E eu quero dizer para você que está me assistindo Aleluia. que as palavras têm poder. Eu disse: "Eu tinha um câncer, mas Jesus já me curou". Aleluia. Mas não declare isso de boca para fora, não. Declare do fundo do coração, crendo que Deus já fez a obra. Eu disse: "Eu tinha um câncer, mas Deus já me curou". Aleluia. E aquele pastor orou por mim, eu caí na unção, e quando eu me levantei, fui curada. Glória a Deus. E é interessante, como você sabe que é curada? Porque é a doença interna. Deus falou ao meu coração que eu tinha sido curada. Como dissesse assim: "Pronto, agora completou". Eu me levantei e comecei a pular. Glória a Porque eu estava Deus. sentindo força, energia. Eu tinha entrado fraca, mas agora eu estava forte. Eu recebi uma injeção do céu, uma injeção de energia, de força. E eu Aleluia. comecei a pular, eu pulava, eu gritava, sabe? "Glória a Deus, Jesus me curou!". Eu dizia assim, e as pessoas nem entendiam, porque elas nem me conheciam lá, ninguém me conhecia, né? Então foi assim que depois disso eu fui fazer os exames e não tinha nenhuma metástase mais. E Aleluia. aí o médico Glória a não Deus. acreditou, mandou repetir o exame uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não acreditou, continuou sem Deus de acreditar, mandou milagre. chamar todos Aleluia. os pedir todos os exames de volta, mandou levar lá na box para o médico amigo dele examinar tudo, fazer o relatório, e o médico lá escreveu: "Ela não tem mais metástase". Glória a E até Deus. hoje, para a glória de Glória a Deus, eu Deus. estou curada, né. Glória a Então a Deus. minha palavra para você que está passando por um vale, uma dificuldade, Aleluia. é confiar, não tem outro jeito. A gente só tem que confiar. Uma vez Jesus estava fazendo um sermão e disse umas coisas bem duras. E alguns fariseus disseram: "Esse negócio não dá para nós, vamos sair, porque quem é que aguenta esse sermão aí? Quem é que aguenta esse modo de vida aí que ele está falando, né?". Mas ele não entende que Jesus tem um fardo leve, né? Jesus, ele quer trocar a tua mochila, essa pesada de dor, essa mochila de sofrimento, essa mochila, sabe, de preocupação, essa mochila de dores emocionais, essa mochila pesada que você está levando. Jesus Aleluia, quer Deus. trocar por um fardo leve. O fardo de Jesus é leve, não é pesado. Ele diz: "Me dá essa carga que você está carregando, que é tão pesada, que eu tenho o melhor para você, eu tenho um fardo leve", né. Aleluia. Então é só Glória a confiar. Deus. Então aqueles homens que estavam ouvindo Jesus, eles não entendiam que o fardo de Jesus era leve, disse: "Esse negócio é duro, não dá para nós".
Aí Jesus olha para Pedro, você também quer ir? Vão, vão. E ele diz, para onde iremos nós, Senhor? Nós não temos para onde ir. Só tu tens palavra de vida eterna. Aleluia, Só Deus. Jesus é que tem cura, só Jesus é que tem resposta para nossas dores, para nossos problemas, nossas causas difíceis, as nossas Aleluia. preocupações, para nossa família. Ele é quem Aleluia. pode Glória a fazer. Deus. Então é essa a minha palavra que eu tenho, a minha não, a palavra do Senhor que Ele colocou no meu coração Meu para eu Deus. passar para você nesta tarde. Eu tô assim impactada, sem palavras, pela grandeza do que Deus ele é, ele não mudou, né? Ele fez, ele faz e ainda irá fazer. E hoje a senhora sai por o mundo afora, né, contando o que o É, Senhor fez. Ele eu não já, só trabalhou no seu interior, mas hoje trabalha através da sua vida. pois é, mas eu quero E dizer que a gente precisa ser ousada, porque a fé nos dá ousadia. Quando eu fui para Londres fazer o intercâmbio cultural para aprender inglês para missão, eu ainda estava no acompanhamento, faltava 6 meses. Foi no período que ele disse: Olha, agora a senhora vai ficar acompanhada de 6, porque eu era de 3. Então, nesse intervalo de 6 meses, eu fui fazer um intercâmbio cultural para aprender inglês, para contar o meu testemunho em inglês. meu Deus, E aí eu fiz missão para a glória de Deus lá em Londres, glória a Deus. né, contando esse testemunho em inglês. A senhora é escritora, mostra aí para nós, a senhora já Pronto. mostrou Vai. o Esse aqui tem o meu testemunho, fala um certo? pouco desse livro aí. Pois é, esse livro, como Vaso na Mão do Oleiro, é como eu já dei uns spoilers, Spoiler, né? né? Pois bem, esse livro eu escrevi em 2020. Eu escrevi ele em 10 dias. Ainda escrevi esse livro. É simplesinho, pequenininho, no instante, qualquer pessoa lê, a linguagem é fácil. Pois bem, então, quando eu escrevi esse livro, ele não conta só o testemunho, eu vou fazendo um paralelo, ó, tá aqui, a missão de Jeremias, entrando em processo. Então, eu vou fazendo um paralelo entre o testemunho, né, a E a Bíblia, palavra, né? né? Então, quando É eu... tipo um devocional, né? É, mais ou menos, Mais ou é assim, menos. tem os capítulozinhos e o capítulo fala, por exemplo, a arte da olaria. Aí eu explico um pouco sobre o trabalho do oleiro e faço um paralelo com o oleiro que é o Como que Senhor. faz para adquirir esse livro? Esse Só livrinho, um... ele tá custando R$ 30. Eu não... Lhe procura no É, Instagram, no direct? me procura, é porque eu não, na livraria. Esse aqui tem na livraria, mas esse não, certo? Certo. Então, quando eu já tinha escrito esse livro, não tinha lançado ainda, ele no prelo, como a gente diz, né? Ainda estava para ser lançado. Chegou um profeta, e eu não conhecia esse profeta, nunca nem tinha visto ele na minha vida, mas ele chegou a convite de uma amiga minha, né? Uma pessoa minha, e esse profeta chegou lá, sentou-se e e eu tinha dito para a Berani assim: "Não diga que eu sou a dona da casa". E quando eu porque quem tinha convidado era ela, né. Aí Veraninha ali. quando eu saí, né, falei com ele, falei: "Ah, irmã e tal", me sentei ali: "Ah, irmão, tudo bem?". Ele olha assim para mim: "Irmã, Deus me mostra um livro na sua mão. Deus me mostra a capa do livro". Ele falou desse jeito. E a capa do livro é uma mão modelando um vaso. Aleluia. Aí eu comecei a chorar, né, porque realmente eu tive essa ideia, essa imagem que veio na minha mente da mão modelando o vaso, e eu mandei para o rapaz que faz a arte, e ele fez a arte assim, mas eu não tinha ainda recebido o livro. Então esse livro, a história dele é essa, ele conta a história do meu testemunho, e no final eu componho um salmo, um pequeno salmo da minha autoria, né, um salmo de gratidão. Eu quero dizer também que eu sou poetisa, eu Olha escrevo aí. A mulher é poemas. pregadora, é pedagoga, é um monte de coisa, não é para botar na listagem É, não aqui. sou, eu E fala um pouco desse outro livro, Alfa e É assim, eu gosto muito eu sou apaixonada por Jesus, né. Então gosto muito de estudar e eu sei que ele é pesquisar a vida de perfeita. Jesus. E eu pesquisei, esse aqui deu um tempo para escrever, eu passei pelo menos 10 meses escrevendo ele, porque eu não escrevia todo dia e porque eu também pesquisava bastante. Tem aqui, ó, a bibliografia que eu pesquisei, né, bastante Sim. livros que eu pesquisei, porque eu faço um contexto histórico, geográfico de Jesus, como também falo um pouco do passado de Jesus se revelando lá no passado como uma luz, e disse Deus: "Haja luz", e Deus se revela através daquela luz, né, Jesus. Então é isso Aleluia. aí, esse livro fala disso, viu, é um tratado sobre a vida de Jesus. Glória a Deus. Gente, eu tô tentando segurar aqui as lágrimas, mas Deus falou muito forte ao meu coração e eu acredito que Deus vai falar com muitas pessoas através desse testemunho, que realmente, assim, foi extraordinário. Não só o que Deus fez, mas o processo que a senhora passou, né? Essa firme, essa fé que a gente vê que transborda na senhora, que, né,
que faz até quem está perto que não crê a crer, né? E que Deus continue te abençoando. Eu acredito que tem pessoas que vai no seu testemunho, que quem sabe não está com um diagnóstico. E é aí que eu quero falar para você. Quem sabe você não está com um diagnóstico de CA, né? Como a É, nossa amada estava e foi curado. Mas quem sabe você precisa de uma cura, né, externa. E esse episódio é para você. Se ele falou com você, eu com você a compartilhar com mais pessoas, para que outras pessoas sejam transformadas, sejam impactadas através do que Deus fez na história da Eunice. Aqui não tem como a gente contar tudo, não, né, tem com mesmo. detalhes, porque são coisas extraordinárias. A gente vê o processo, a gente vê a fé inabalável que ela teve, essa confiança nela. Muitas pessoas desacreditaram e hoje está vendo o que Deus fez na sua vida e que ainda está fazendo, né? E a senhora não desistiu e tem o prazer de contar o que Deus fez, né? E que as minhas palavras é de gratidão ao Senhor pela Amém. sua vida, por a senhora chegar até nós e nos dar essa alegria de compartilhar, né, o seu testemunho, que eu tenho certeza que muitas vidas vão ser impactadas. Amém, eu E creio. eu ofereço esse episódio mais do que especial para você. Não fica só para você, compartilha. Se inscreve no nosso canal para que esse canal venha abençoar mais vidas, porque esse projeto, gente, nasceu no coração de Deus. Um dia a gente quis desistir, mas o Senhor trouxe nós de volta para cá porque ele tem um propósito. Com Não é certeza. sobre a cura, né? Não é cura, não é só. É o que Deus quer através dessa Da cura, cura. é o que Deus quer através desse projeto. Então, quem sabe Deus tem algo extraordinário para confiar em você, né? Lhe entregar. Então, não é sobre o que ele vai te dar, mas é sobre o que ele vai fazer através do que ele vai te dar. Isso. Então, eu convido a você a não a compartilhar e quero dizer para você a não desistir dos seus sonhos, não desistir de ir atrás da sua cura, busque ao Senhor, faça como a irmã Eunice, né? Não desistiu. Em nenhum momento eu perguntava para ela, desistiu, teve alguma hora que desistiu. Porque às vezes a gente quer desistir por tão pouco, né? Então, só quem sabe é quem passou o que a senhora passou. É só contar um caso de um senhor que ele é irmão de uma irmã em Cristo. E esse moço, esse senhor, ele ficou com câncer, ele teve câncer, ele era policial, ele teve câncer. E ele desistiu, e ele deu um tiro na própria cabeça, Meu quando ele Deus. soube do diagnóstico de morte. Ele desistiu. Então, a gente não pode desistir. Enquanto há vida, há esperança. Não, e até, o que que Jesus fez? Ressuscitou Lázaro 4 dias, né? De quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, às vezes, a gente Aleluia. está morto, não fisicamente, mas está morto porque já não tem ânimo, não tem força para se levantar. Porque o problema que a gente está passando é tão cruel, é tão duro, que você diz assim: ah, eu não aguento mais viver. Você pode não ter coragem de tirar a vida, mas você pensa assim: eu não tenho mais coragem, não tenho mais força, não tenho mais ânimo. Está morto. Mas a palavra de Deus diz: ainda que esteja morto, Deus traz a vida. Glória a Deus. A gente começou o nosso episódio orando e agradecendo a Deus pela vida, né? Hoje você está respirando sem precisar de aparelho. Então, o que que você está esperando? Se levante, seja inspirado por esse testemunho. Levante daí de onde você está. Não sei se você está num quarto escuro, querendo desistir da vida. Mas em nome de Jesus, juntamente com a fé da minha amada irmã, eu declaro sobre a sua vida que o Senhor chegue até aí onde você está, para que você não venha desistir. Enquanto a vida, há esperança. Deus te diz hoje: levante de onde você está. Ei, eu te escolhi. Então não depende do que você pensa, não depende do que você acha, mas o Senhor te escolheu para fazer algo extraordinário. Então não desista, querido, não desista da sua vida, não desista dos seus sonhos. Crê, irmã, mas eu não tenho força. Vá se arrastando. Mas você precisa se levantar como a mulher do fluxo de sangue. Ela tinha todos os motivos para desistir, para não ir até Jesus. Ela foi mesmo se arrastando. E eu digo para você, vá se arrastando.
mas vá tocar em Jesus. Irmão, eu tô impura, vá impuro. Vá impuro, do jeito que você está, cheio de pecado, cheio de lepra. Vá do jeito que você está, mas toque em Jesus hoje. O Senhor te convida hoje para você tocar nele. Mas a fé, ela anda com atitude, como a irmã falou. Sem atitude, sem posicionamento, não tem como. Você precisa fazer a sua parte, porque o Senhor está só te aguardando para fazer o extraordinário. E eu agradeço ao Senhor, agradeço a Amém. irmã, você, porque você é jovem. Gente, ela falou ali quase a idade dela, mas olhe para ela aí. Você disse que ela tem mais que 60? 70. Não diz. Olha o rosto. Você diz, Raíssa, que ela tem. Jamais. Quando ela falou, eu disse, não, não acredito que ela tem mais do que 60, que nem cara de 60 a senhora tem. Então, eu agradeço ao Senhor por a senhora ter chegado aqui mais uma vez. Agradeço você por ter ficado com a gente até aqui. E muito obrigada. E não esquece de compartilhar, de curtir, comentar, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e abençoar mais pessoas. Um cheiro no coração. Gente, hoje nós estamos comemorando 10K do Tati Podcast. E eu convido a você a seguir lá a gente, ser edificado com os nossos vídeos, episódios lá que tem. 10K, em nome de Jesus, vai ser mais 10, mais 20, mais 30. E não é só sobre números, é sobre vidas. São 10 mil vidas, gente. Isso meu coração se alegra. As pessoas falam de números, mas olha aí, 10 mil pessoas sendo impactadas, Isso. sendo inspirada através de cada testemunho que é dito aqui no TAD Podcast. E é por isso que o Senhor aprovou esse projeto. E eu agradeço a você por ter acreditado nesse projeto, no Tati Podcast, que está aqui conosco em cada episódio, em cada testemunho. Muito obrigado, que Deus te abençoe mais e mais. E meu coração está muito feliz. Um cheiro para vocês. Em nome de Jesus, compartilha muito, gente, para a gente chegar a 1 milhão.